Mas hoje eu quero falar então sobre esse tema, a nossa força. Nós temos uma força em Deus. Provérbios 31, no versículo 25, quando descreve sobre a mulher virtuosa, a mulher que busca em Deus sabedoria, o texto diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Força e dignidade são os vestidos da mulher que busca no Senhor sabedoria. A força, nós podemos ser revestidas, nós podemos nos vestir de força. Essa força pode ser humana. E a força humana, ela é possível, mas ela é limitada. Todo ser humano tem em si uma força. Então ela é existente. Mas como criaturas, como seres criados pelo Senhor Deus, nós temos limitações, nós vamos até um certo ponto. Mas quando nós, como seres que têm um Deus acima de todas as coisas, que somos filhas do Altíssimo, invocamos a presença de Deus e o seu favor sobre nossas vidas e buscamos nele a força divina, aí sim, essa força nos é disponível quando buscamos a encontramos no Senhor. E essa força é poderosa. Amém? A força humana é limitada, mas a força divina é ilimitada. E o Senhor a derrama sobre nós, segundo o seu propósito, mas segundo também a nossa busca. Em Isaías 40, do versículo 28 a 31, descreve como Deus faz esse processo de nos encher da sua força. E diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Deus não se cansa. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Ou seja, na força natural do homem, até os jovens que são cheios de força podem, em certos momentos da sua vida, ter ausência de força. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus. É este Deus poderoso que nos dá à disposição esta força. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor vem sobre nós com seu espírito de poder e nos fortalece. Nós voamos e subimos como águias. Nós podemos viver coisas tremendas e maravilhosas no nosso Deus. Nós corremos e não nos cansamos, porque estamos na força do Senhor. E a nossa vida, a nossa trajetória pode nos exigir grandes forças, mas o Senhor nos revigora. Nós caminhamos em todos os sentidos. Qualquer tipo de velocidade, o Senhor é conosco para nos fortalecer no nosso caminho, porque não nos fatigamos no Senhor. Amém? É assim que o Senhor nos renova, é assim que nós, dependendo do Senhor, temos nele a provisão de que necessitamos. Em segundo lugar, eu quero dar um exemplo para vocês, que a Bíblia nos relata de duas mulheres que foram fortalecidas no Senhor para grandes conquistas. Duas mulheres especiais. Uma que tinha uma grande posição, a juíza Débora, e a outra, Jael, que provavelmente era uma dona de casa, mas Deus as fortaleceu para uma grande conquista e uma grande vitória. E nós vamos usar esse exemplo nessa noite. No livro de Juízes, do capítulo 4, de 1 a 14, começa o relato dessa história.
A gente sabe que o povo de Israel, quando chegou na terra prometida, começou a sua conquista. E ali eles conquistaram parte, mas deixaram parte do povo, dos povos gentios ali habitando. Então eles sempre estavam, não é, sendo suscetíveis aos ataques dos seus inimigos. E quando eles se afastavam de Deus e se entregavam ao pecado, adorando outros deuses, deuses dos gentios, que às vezes eles traziam para o meio do arraial do povo de Deus e adorava, o Senhor então levantava os seus inimigos contra eles e eles então eram oprimidos. Na opressão, na dificuldade, eles invocavam o Senhor e o Senhor levantava um libertador para libertá-los dos seus inimigos. Mas durante essa fase, se chama o tempo dos juízes, porque não havia reis sobre a terra de Israel, não havia reis sobre os israelitas, mas Deus levantava líderes espirituais, que davam a direção ao povo, mas não só direção espiritual, mas eles se tornavam líderes, que determinavam o rumo daquele povo. Então eles eram líderes religiosos e também com poder político. E nessa fase, Deus levantou 12 juízes, 11 homens e uma mulher. E sempre nós a citamos. Eu acho que Deus, Ele fez questão de colocar uma mulher para deixar claro para todos nós, homens e mulheres, que quando Deus quer estabelecer uma mulher e levantá-la como líder sobre qualquer coisa, Ele assim o faz, segundo a sua vontade e o seu propósito. Amém? Glória a Deus! Quando nós olhamos para Débora, nós entendemos que qualquer posição o Senhor pode levantar uma mulher. Amém? Qualquer uma, qualquer posição. Se o Senhor assim estabelecer, Ele levanta uma mulher. Então vamos ler ao texto. Está lá em Juízes 4, de 1 a 14, e diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que era um dos juízes. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Aguim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Era longo tempo eles viveram sobre a opressão dos cananeus. E o rei era Jabim e o comandante do exército era Cícera. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreenderes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Vou parar aqui o texto. O Senhor Deus falou com Débora,
a profetisa, a líder espiritual da nação. E ela chamou a Baraque e disse assim: Baraque, Deus falou para você levantar 10.000 homens de 2 tribos, Zebulon e Naftali, e ir então ao monte Azor, porque o Senhor vai então chamar a Jabim e o seu exército para guerrear com você, e você terá vitória. Agora, vocês veem aqui que ele descreve que eles tinham 900 carros fortes e um grande exército. Eles eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. E Baraque então recebeu a palavra e disse assim: eu vou, mas eu só vou se você for comigo. E aqui a gente percebe a confiança que o povo tinha naquela mulher. Aquela mulher era a fortaleza, era a força que vinha do Senhor para aquela nação. E aquele homem chamado, escolhido por Deus, sentia segurança se ela fosse com ele. Deus pode fazer isso na vida de uma mulher. A mulher que está no Senhor, levantada pelo Senhor, ela pode trazer segurança para todos aqueles que estão ao seu redor. Inclusive a homens que o Senhor pode levantar e colocar do seu lado. Porque a mulher recebe a força do Senhor. E uma vez que o Senhor vem sobre nós, temos a fortaleza no Senhor para viver qualquer momento, qualquer história que o Senhor coloque nas nossas vidas, mesmo enfrentando as maiores diversidades. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aí, diz aqui, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele em Azarote, Arosete e Aguim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não a saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. A gente percebe aqui que Débora foi levantada por Deus para este tempo. Débora foi avalizada por Deus neste tempo. Todos a reconheciam como uma mulher de Deus, como aquela que trazia a direção de Deus. Ela recebeu a direção de Deus e transmitiu a Baraque, e transmitiu a todo o Israel como deveria ser feito. Ela foi fortalecida no Senhor, com fé, para acompanhar aquele guerreiro. Mulher não era comum a mulher, não era usual a mulher ir ao campo de batalha e enfrentar o inimigo, mas ela se dispôs, porque ela sabia que o Senhor era com ela. A gente percebe aqui que Deus levanta mulheres para qualquer posição, para qualquer tempo, dando força a ela. Talvez você, mulher que está aqui nos ouvindo, você que está na sua casa nos ouvindo, você tem sonhos grandes, onde você se vê sendo levantada. O Senhor tem te dado uma visão grande, para que você atinja lugares que às vezes é só dominado por homens, mas o Senhor pode te levantar. Se o Senhor te der uma visão, se o Senhor te der um sonho, não abandone essa visão, não deixe que vozes de incredulidade, vozes malignas digam a você que você não pode, porque aquele não é um lugar que você tenha força para chegar. Amém? Deus quer levantar mulheres em lugares estratégicos, em todos os lugares.
da terra, em todas as nações, mulheres poderosas em Deus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é capaz de levantar qualquer uma de nós aqui no meio. Então, se Deus tem te dado uma visão, se Deus tem te dado um sonho de uma posição, fique firme no Senhor, ore ao Senhor, se fortaleça no Senhor, receba a direção, mas permaneça no sonho até que Ele venha e o Senhor realize aquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Amém? Eu gosto de estudar a vida das rainhas e quando eu fui estudar a vida da rainha Elizabeth, a rainha Elizabeth foi filha de Henrique VIII, que teve muitas mulheres, mas se encantou por Ana Bolena. E por causa disso, ele rompeu com a igreja católica e criou uma igreja nova para poder se divorciar, para casar com Ana Bolena, de tão apaixonado que ele ficou. Aí ele teve uma filha, Elizabeth. Só que ele era maluco. E de repente ele se apaixonou por outra mulher e mandou matar a sua mãe, Ana Bolena. E a Elizabeth ficou órfã, ainda muito menina. E ela foi criada, separada. Na linha de sucessão era quase improvável que ela assumisse o trono. Mas a história foi tomando o seu caminho. E depois ela assumiu o trono da Inglaterra, a rainha Elizabeth I. Ela ficou governando sobre 44 anos. E na sua direção, no seu reinado, o Império Britânico prosperou muito, avançou. E ali foi chamado a Era de Ouro, regido. Um grande império, que naquele tempo era um império forte para todas as nações da terra. Ele foi regido 44 anos, uma geração inteira, por uma mulher que levou a reinado há um tempo, uma era chamada Era do Ouro, a Era de Ouro. Era tanto o progresso, que assim foi denominado a Era de Ouro, quando a Elizabeth I era rainha. Deus levantou uma mulher, e anos se passaram, reis e rainhas, e veio Elizabeth II, que é essa que nós conhecemos, que acabou de falecer. Sabe quantos anos ela ficou no trono? Quantos anos a rainha Elizabeth ficou no trono? Você sabe? 70 anos. 70 anos. E hoje, a gente sabe que o mundo vê a monarquia na figura de uma mulher que acabou de falecer, que ficou 70 anos como rainha da Inglaterra. Mas você pode estar falando, pastora, mas por que você está falando isso para mim? Eu não vou me tornar rainha. Nós não somos nenhuma monarquia. Por que eu devo me inspirar? Eu quero citar essas mulheres para dizer que o céu é o limite. O céu é o limite para você. Sabe por que o céu? Porque o céu comanda a sua vida. Deus é capaz de te levantar a lugares altos, a qualquer lugar, segundo o seu propósito. Amém? A gente sabe que cada nação tem um dom redentivo. E a nação da Inglaterra, o dom redentivo é a realeza. Portanto, eu acho que a monarquia da Inglaterra talvez exista sempre, até o fim da história da humanidade, para que nós tenhamos uma referência de reinado. Porque Jesus, quando Ele voltar, Ele será rei. Então nós precisamos entender o que isso significa. E o reinado que conhecemos tem como figura uma mulher. Gente, Deus faz isso para trazer força e dignidade à mulher que é capaz de discernir o agir de Deus em nossa história. Amém? Ela é uma mulher, a gente conhece pouco da história, da sua particularidade, mas o que conhecemos, ela era uma mulher de família, conservadora, e que buscava ao Senhor e o conselho daqueles que eram do Senhor.
Então assim foi Débora, uma grande referência para nós. Mas e Jael? Quando Débora chamou Baraque, falou: Baraque, Deus te chamou e mandou você ir lutar, porque o Senhor é contigo e te dará a vitória. E ele disse assim: não, eu vou, mas eu vou só se você for comigo. Sentia confiança nela, e ela foi com ele. Só que Deus falou para Baraque: a honra e a vitória dessa batalha não será sua, mas o Senhor dará a honra a uma mulher. Por que será que Deus falou isso? Porque já que ele precisava da força de uma mulher, que na minha opinião ele falhou nesse sentido, porque ele tinha a palavra e a direção de Deus e a força seria de Deus, mas ele confiava naquela mulher como a força do Senhor. Mas Deus falou: a honra não será sua. Como a direção, o poder e a confiança está em cima de uma mulher, será dela a honra de uma batalha. E assim o Senhor levantou uma outra mulher que não era então uma grande líder, tão visível como Débora, conhecida sobre todo o povo de Israel, mas levantou uma mulher dona de casa para matar o comandante do exército de Jabim. Então vamos continuar o texto dizendo: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Aguim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada sem escapar, nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Aí entra outra mulher. Já era. Já era para Sísera na tenda de Jael. Mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Ou seja, Jael, que era esposa de Éber, o queneu, ele não era israelita. Ele tinha paz, não é? Com os inimigos de Israel, com o rei Azor e todo o seu exército. Então, saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Quando Sísera viu Jael, ele ficou desarmado, porque ele sabia que aquela casa, o seu marido e ela tinham aliança com o seu rei. Então ele confiadamente entrou em sua tenda. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: ponte à porta da tenda. E há de ser que, se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou a mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Olha a violência com que ela bateu aquela estaca. De sorte que penetrou na terra, estando ele profundamente, em profundo sonho e muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. A gente começa aqui a ver a história de uma simples mulher. Antes, uma que tinha grande proeminência. E aqui uma mulher conhecida como esposa, não é? De um queneu. Não fazia nem parte do povo de Israel. Mas aqui a gente entende que mesmo seu marido tendo aliança com o inimigo,
Ela não devia ter. Porque ela tomou um lado. Ela tomou um lado do povo de Israel e tomou um lado do seu Deus. E enfrentou aquela adversidade. Imagina, Sísera, o comandante do exército de Jabim, dos cananeus, entrou na sua tenda, pediu ali abrigo, ela falou, não se preocupe, ele pediu água, ela deu leite, ele deitou, ela pôs a coberta, foi fazendo a cama. E ele foi confiando naquela mulher. E a hora que ele ficou descansado e estava em profundo sono, ela pegou algo que lhe era muito comum, porque as mulheres eram que armavam as tendas. Ela pegou a estaca que ela usava para armar a tenda, pegou a estaca, pegou o martelo e bateu na sua fronte com tal força que vazou, ultrapassou toda a cabeça e foi, então alcançou a terra. Assim ela fez com força para derrotar o inimigo. E a gente aprende com essa mulher comum algumas lições. Que mesmo você sendo alguém que você mesmo se considera comum, não tem grande posição, pode ser adjutora da sua casa, alguém que talvez não esteja no primeiro plano aos olhos humanos, não é como o seu marido aqui. Mas o seu marido tinha aliança com o inimigo, mas ela tomou para si a decisão que lado ela estaria. E ela entrou em guerra por sua casa. Porque você imagina se ela tivesse ficado do lado do rei dos cananeus, se ela tivesse ficado do lado daquele comandante do exército, daquele que estaria derrotado, estava sendo derrotado, ela provavelmente teria que sair do meio do povo de Israel. Então ela tomou o lado certo, o lado vencedor. Ela escolheu a Israel, escolheu o seu Deus. E Deus a usou, porque havia uma profecia liberada por Débora, que a honra seria de uma mulher. E Deus levantou uma mulher que nem do povo de Israel era uma mulher gentia para dizer, eu levanto a quem quero. Amém? Você pode estar sendo considerada alguém que não vale nem a pena ser olhada. Talvez você não esteja sendo apreciada. Talvez você esteja se sentindo sozinha até na sua casa, com seu marido, filhos do outro lado, né? Da posição que você tomou com Deus, mas saiba que assim como diz a palavra, que a mulher santa santifica o seu lar, o marido santo santifica a sua casa, basta você estar no lugar certo e na força do Senhor, segundo a sua palavra proferida, você se levantar, que o Senhor te dará vitória sobre os inimigos da sua vida e da sua casa. Amém? Jael, a mulher do queneu, de repente teve nome, de repente foi exaltada, a honra da guerra foi dada a ela, porque ela se posicionou. Assim Deus quer fazer conosco, com as mulheres deste tempo. Todas nós enfrentamos uma luta diária, uma luta em casa, uma luta nos embates da vida, no trabalho, cuidando dos filhos. Às vezes você, mulher que está aqui, você é chefe da sua casa, você ainda tem que trazer provisão, cuidar de todas as coisas. Talvez você não tenha grande nome, talvez as pessoas não te conheçam, mas há uma palavra sobre a sua vida. E se você escolher o lugar certo, Deus trará honra para você. A honra do Senhor é sua, porque o Senhor é aquele que exalta, e exalta os humildes para levantá-los para o lugar alto. Amém? A vitória é sua, porque a vitória é do Senhor, e Ele dá a vitória a quem Ele quer. Basta Ele olhar para você e discernir no seu coração que você está no lugar certo, do lado certo, e o Senhor vai te usar onde você está estabelecida.
Amém? Então, se o Senhor pode aplaudir, se o Senhor tem te mostrado, se o Senhor tem te dado discernimento dos inimigos que estão te rodeando, os inimigos que têm se levantado, aonde você está estabelecida, na sua casa, no seu trabalho, pegue aquilo que o Senhor tem te dado às mãos. Pega as armas de guerra que o Senhor tem. Às vezes é uma coisa que para você não parece uma arma, como aquela mulher que tinha um instrumento que era do uso diário para outra função, mas Deus disse: o Senhor vai usar isso porque isso trará a sua vitória. E o Senhor dá estratégia a nós, dá visão. E aquilo que o Senhor tem dado nas tuas mãos, talento, capacidade, instrução, palavra, o Senhor há de usar na sua vida, e você há de usar todas essas coisas que o Senhor tem colocado na sua mão, e há de te dar a vitória. Amém. Qual é o território de conquista que o Senhor tem te dado como visão? Nós não podemos ser mulheres que se contentam com pouco. Eu costumo dizer, eu sou insatisfeita, eu tenho uma visão empreendedora e de conquista muito acirrada em mim. Às vezes outro dia eu estava falando: Deus, eu preciso aprender a ter contentamento com hoje, porque eu vejo tantas coisas à frente que eu gosto de viver no futuro mais que no presente. Tem gente que é nostálgico, gosta de viver no passado, mas a gente tem que aprender a ter contentamento no hoje, mais visão no amanhã. E entender territórios de conquista que Deus tem nos dado, porque assim como o Senhor é empreendedor, Ele colocou isso em nós. Nós temos uma insatisfação. Há uma teoria que diz assim, que o homem por si mesmo é insatisfeito, ele sempre deseja algo mais. E quem colocou isso foi o Senhor Deus, porque a criação do Senhor se expande até hoje. O Senhor que já criou inúmeras galáxias, inúmeros mundos, que a gente não é nem capaz de vislumbrar, a sua criação continua crescendo, e Ele colocou esse desejo divino no nosso coração. Amém? Não se contente com o que você tem nas mãos quando Deus te coloca territórios de conquista. Lógico, a gente tem que ser feliz por hoje, mas o hoje não é tudo que nós vamos viver. Amém? Eu acho que Jael é uma boa ilustração daquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações. Mulheres comuns, talvez você seja uma mulher, uma dona de casa, ou alguém que não tem uma grande posição, mas a unção do Senhor, a força do Senhor está com você como estava com Jael. Amém? Glória a Deus. A mulher que foi honrada por Deus. Esta mulher, o Espírito Santo me falou, esta mulher, Deus quer fazer de você essa mulher honrada. Amém. A força do Senhor está sobre a sua vida. A força do Senhor está sobre nós. A força do Senhor nos reveste. A força do Senhor nos abre os olhos. A força do Senhor nos dá visão. A força do Senhor nos estimula. A força do Senhor nos dá instrução de conquista. Mas nós temos que nos apropriar e entendermos que o Senhor é por nós e a vitória está nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é a nossa força. Nós temos força no Senhor. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Não há força humana, não há força espiritual capaz de nos vencer, porque o Senhor, o poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, e Jesus Cristo, à destra do Pai, e o Senhor nos colocou em Cristo Jesus, e debaixo dos nossos pés todos os principados e potestades, e nós nos assentamos em Cristo Jesus, em posição de reinado, em posição alto, mesmo às vezes sendo nessa vida pessoas comuns. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra de Deus para nos desafiar nesta noite, neste dia. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé agora.
Eu quero orar por você. Quem você se identifica mais? Uma mulher como Débora ou uma mulher como Jael? Você é capaz de dizer? Mas uma coisa você tem como certeza: o Senhor é contigo. E o Senhor quer te exaltar neste tempo, como o Senhor tem feito com as mulheres. Especialmente as mulheres que tomam o lado certo. Aquelas mulheres que buscam no Senhor a sua força. Eu gostaria que alguém tivesse aqui, já tocando, o pessoal do louvor pudesse subir. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos agora. O Senhor vai trazer uma unção de força na sua vida agora. O Senhor quer renovar os seus sonhos. O Senhor está dizendo para você nessa noite e nesse dia: não desista das grandes conquistas que eu tenho feito arder o seu coração. Não desista delas. Assim como o Senhor levantou Débora, o Senhor há de levantar você neste tempo. Não diga para você mesmo: aquilo é lugar onde só os homens podem chegar. Isso não é para mim. Você pode estar sentada numa sala onde você vai ser a única mulher, como foi Débora. 12 juízes, 11 homens, e ela era a que estava presente lá. E eu sei que tem algumas mulheres nessa posição. Quem é uma mulher nessa posição que senta em salas onde ela é a única mulher? Levanta a mão. Tem algumas aqui, então essa palavra é para você. Saiba que Deus é contigo e você não tem nada menos do que aqueles homens, muito pelo contrário. Se eles não tiverem o Senhor e você tem o Senhor vai te exaltar sobre todos eles. Amém? Não se intimide, não deixe que Satanás te intimide. Porque Débora é um grande exemplo e o Senhor assim fez para que nós entendêssemos nosso valor e a nossa força. Amém? Mas talvez você seja Jael. Você seja companheira de um homem forte. Você está lá na sua casa. Às vezes não tem o protagonismo, né? Da sua casa, da sua história. Mas o Senhor te levanta para grandes batalhas. E se a sua casa está tendo vitória no Senhor, é por sua causa. E para essas mulheres, Deus diz que nessa noite vai renovar as suas forças, porque Deus quer te dar uma vitória completa. Amém? Eu gostaria de saber se você se identifica com essa história. Levante a sua mão. Algumas mulheres aqui se identificam. O Senhor é contigo. O Senhor é homem de guerra. E o Senhor vai te dar estratégias de guerra e você já tem a vitória do Senhor nas suas mãos. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por todas vocês. Em primeiro lugar, nós temos que entregar a nossa vida por completo ao Senhor Deus. E nós vamos fazer agora, vamos todas orar entregando o nosso coração ao Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, perdoa os meus pecados, enche-me, Senhor Deus, da tua coragem. Senhor Deus, eu quero viver os meus dias na força do Senhor. Eu quero caminhar segundo o seu propósito. Senhor, derrama sobre mim a unção, a presença do teu Espírito, o Espírito de poder, porque eu quero viver os meus dias segundo a tua vontade e receber sobre a minha vida a tua vitória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Se você fez essa oração de entrega,
a Jesus, colocando o seu coração e a sua vida para Deus pela primeira vez. Talvez você já tenha conhecido o Evangelho, conhecido a palavra de Deus, mas ainda não se dispôs nessa entrega. E nessa noite você tomou essa decisão. Levante a sua mão, que eu quero fazer mais uma oração com você. Tem alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, que eu quero orar com você. Amém, glória a Deus. Pode acender um pouco mais. Tem mais alguém que fez essa oração de entrega? Tem mais uma mulher ali. Eu gostaria que vocês que levantaram a sua mão, venham aqui na frente, para que as pastoras possam orar por vocês. Tem mais alguém que fez essa oração, tomou essa decisão com Deus, para viver uma nova vida com o Senhor Deus? Que o Senhor agora possa estabelecer o seu reinado na sua vida. Deus há de reescrever a sua história, uma história de bênção, uma história de vitória. Se você tomou essa decisão, vem até aqui na frente. Não temas, não envergonhe, porque o Senhor é contigo. Amém? O Senhor tem grandes coisas para a sua vida em Cristo Jesus. Então você vai receber mais uma oração agora. Eu vou orar por você. Põe a sua mão no seu coração. Senhor Deus, ai, você que está online, se você fez essa oração de entrega, põe a mão no seu coração e faça mais esse compromisso comigo agora. Diga: Senhor Deus, eu estou aqui na tua presença. Senhor Deus, eu sou tua, neste tempo, neste momento. Reescreve a minha história, me dá vitória, Senhor Deus, em todas as lutas que eu enfrentar, porque eu sei agora que o Senhor é comigo e o Senhor me dará a vitória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.